Pessoal, tudo bem? Então voltamos aí, ainda falando sobre o átomo. Gente, atomística é a parte da química que estuda o átomo. Então a gente viu nos dois primeiros capítulos os modelos atômicos. Primeiro falamos do Dalton, depois falamos do Thomson, falamos do Rutherford, certo? Gente, qual é o modelo que a gente vai usar, qual a teoria atômica que a gente vai usar agora para falar sobre o átomo e que o vestibular vai pedir para vocês? Gente, vamos falar da teoria do Rutherford, né, que é a teoria que vai ser usada, né, para questões de vestibular, certo? A gente vai falar mais para frente, né, da teoria do Bohr, mas isso, né, numa próxima conversa que a gente tiver, no próximo capítulo. Mas por enquanto, com aquilo que a gente sabe, a gente já consegue entender melhor o átomo. Então a gente viu lá que o átomo ele é formado por duas regiões. A gente tem o núcleo, que é bem pequenininho e denso, e a gente tem a região da eletrosfera, ou coroa do átomo, que é uma região enorme, muito grande, só que é um grande espaço vazio, né? Lembra que o volume ocupado pela eletrosfera é praticamente 100% do volume atômico, só que a massa é desprezível. Então a gente vai entender melhor isso aqui, né? E vai falar também de todas as partículas subatômicas, são as três partículas fundamentais, que são aquelas que o vestibular vai cobrar mais, certo? Bom, então, as partículas subatômicas, elas vão estar onde? Ou elas vão estar localizadas no núcleo, ou elas vão estar localizadas na eletrosfera. Então lembra que o átomo só tem essas duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Gente, o que nós temos aí no núcleo do átomo? A gente viu que os prótons, que são as partículas positivas, estão localizadas no núcleo. Só que, gente, imagina que o núcleo é uma região bem pequenininha, é um espaço muito diminuto, certo? É só um pedacinho de nada que está lá no centro. Imagina um átomo que tem muitos prótons. Como é que você vai conseguir concentrar várias cargas positivas num espacinho tão pequenininho? A gente sabe que a carga positiva repele a outra carga positiva. Como é que você vai colocar um monte de prótons todos juntinhos, confinados naquele espaço bem pequenininho? Impossível, né? Então, para isso, a gente tem os nêutrons. Os nêutrons são partículas que também estão no núcleo. E a função dos nêutrons é separar, é como se fosse um isolante elétrico. Não deixa o próton tocar no outro próton, né? Gente, isso é impossível, né? Nunca que um próton vai tocar no outro, porque eles são de mesma carga elétrica. Prótons são todos positivos. Então, o que a gente deve ter lá no núcleo e que vai separar esses prótons? A gente vai ter os nêutrons, que são partículas, como o próprio nome sugere, neutros, né? Eles são eletricamente neutros. Eles têm uma carga igual a zero. Então, vamos lá. Ó. No núcleo, a gente tem dois tipos de partículas. Os prótons, que têm carga positiva, a gente, por convenção, vai adotar uma carga igual a mais 1, certo? Então, a carga do próton é igual a mais 1. A carga do nêutron é zero, certo? É eletricamente neutro, por isso que ele chama nêutron, certo? E ele vai estar ali para separar os prótons, não deixar o próton encostar no outro. Então, o nêutron ele vai conferir estabilidade ao núcleo, certo? E a gente tem em volta do núcleo a eletrosfera, né, gente? A eletrosfera é aquela região bem grandona, aquela região enorme, mas que é praticamente um grande vazio, certo? E o que a gente vai ter na eletrosfera? Ó, o nome já diz tudo. Eletrosfera é o lugar do átomo onde moram os elétrons. A gente vai encontrar os elétrons girando em órbitas ao redor do meu núcleo, certo? E o que a gente encontra na eletrosfera? Elétrons, qual que é a carga do elétron, gente? A carga do elétron, ela é de mesma intensidade da carga do próton, né? Então, quanto vale a carga do próton? Mais 1. Quanto vale a carga do elétron? Menos 1. Então, quer dizer que a intensidade é a mesma. O valor da carga é o mesmo, só troca o sinal, certo? Então, um próton, ele vai neutralizar um elétron e vice-versa. Então, para cada próton que eu tenho no átomo, a gente tem que ter em correspondência um elétron, certo? O átomo de hidrogênio, por exemplo, ele tem um próton só. Qualquer hidrogênio que existe na natureza, ele vai ter um próton só, certo? Então, todos os átomos de hidrogênio, que são nêutrons, eles também vão ter um único elétron,
certo? O átomo de carbono ele tem 6 prótons no núcleo. E lá na eletrosfera dele, quantos elétrons eu vou encontrar? 6 também. Por quê? O átomo ele é eletricamente neutro. Portanto, o número de prótons e elétrons sempre vai ser o mesmo, certo? Então, se um átomo tem N prótons, ele também vai ter N elétrons. Por quê, gente? Porque o átomo é sempre eletricamente neutro, certo? A carga de um próton e de um elétron é exatamente a mesma, só trocou o sinal. Tudo bem? Agora, quanto à massa, vamos lá. Ó. Lembra que no núcleo a gente tem praticamente toda a massa do átomo. Toda a massa está concentrada no núcleo. 100%, né, da massa praticamente do átomo vai estar lá no núcleo. Então, no núcleo moram as partículas maciças, certo? Aquelas partículas que são densas, que têm uma massa importante, uma massa considerável, certo? Então, qual é a massa do núcleo? Qual que é a massa do próton? A massa do próton é igual a 1, por convenção. E a massa do nêutron? Exatamente a mesma. Então a massa do nêutron e a massa do próton é igual? Sim. O peso de um próton, o peso de um nêutron é exatamente o mesmo. O que vai variar de uma para outra, de uma partícula para outra? O que muda, gente? Muda a carga elétrica, né? Então a gente sabe que o nêutron ele é neutro e o próton é positivo, tá? Mas a massa é a mesma. Ambos têm massa igual a 1. E a massa do elétron? Gente, o elétron ele vai estar onde? Na eletrosfera. Lembra que a gente falou lá na experiência do Thomson, ele descobriu lá, né, que a massa do elétron é cerca de 2.000 vezes menor. Esse número não é bem, né, 2.000 vezes menor, né? Lembra que eu falei lá, é cerca de, aproximadamente, né, 2.000 vezes menor. Então a gente vai considerar que ele é 1840, que já é um número um pouco mais próximo, né, da realidade, certo? Então, ó, o elétron é 1840 vezes mais leve do que um próton, né? Como assim? Você pegar um próton, dividir em 1840 pedacinhos, um pedacinho desse só vai ser o elétron, gente. É por isso que a eletrosfera vai ter uma massa desprezível, né? Porque quem mora na eletrosfera são partículas negativas com uma massa desprezível, com uma massa muito diminuta, certo? Então, a gente tem aí, nesse quadrinho, um resumo, né, das partículas subatômicas, certo? Bom, então, como é que você lá na sua prova, né, lá no vestibular, vai representar um átomo? Então, existe uma notação correta, né, para o átomo, certo? Uma representação adequada, né, lá para o átomo. Então, vamos supor que eu queira representar o átomo de hélio. Então, vamos aqui para o desenho primeiro. Ó. Nesse desenho, eu tenho o átomo de hélio. Estou representando o hélio, certo? Só que é claro que lá na prova você não vai ficar fazendo bolinha, né, certo? Nem dá tempo para isso. Então, você não vai representar o átomo de hélio assim. Tudo bem? Tem uma forma mais simplificada, né, para representar esse átomo, a gente vai ver daqui a pouco. Então, primeiro, vamos ver como que é o átomo de hélio. O que ele tem no núcleo? 2 prótons e 2 nêutrons, certo? Então, lembra que o próton não pode tocar no outro, os nêutrons estão lá para separá-los, certo? Então, o núcleo, gente, é como se fosse o quê? É um pacotinho de partículas. Você pega, né, os prótons e os nêutrons, espreme, né, bastante esse pacotinho de prótons e nêutrons juntinhos, isso é o núcleo, certo? O que a gente vai ter ao redor do núcleo? A eletrosfera. E o que a gente encontra na eletrosfera? A gente vai encontrar elétrons. Né? Quantos prótons a gente vai ter no núcleo do hélio? 2. Então, quantos elétrons a gente vai ter na eletrosfera? 2. Né? Lembra que o átomo é neutro. Tudo bem? Então, o número de prótons e elétrons é sempre o mesmo. E o número de nêutrons? Gente, o número de nêutrons não. O número de nêutrons ele pode variar. Aqui uma coincidência, deu 2 também, né? Mas pode ser mais, pode ser menos, né? Pode ser igual. O número de nêutrons a gente não vai, né, falar que é igual ao número de prótons. O de elétrons, sim. De elétrons e prótons é sempre o mesmo. Então, isso aqui como é que eu vou representar o átomo de hélio? Então, vem aqui comigo, ó, gente. Você vai fazer assim, primeiramente, você vai colocar o símbolo do elemento. Qual que é o símbolo do elemento hélio? Você vai colocar o H maiúsculo e a segunda letrinha. Gente, sempre que tiver uma segunda letra na representação, no símbolo do elemento, ela é minúscula, né? Então você vai colocar o Hzão e o Ezinho na frente, certo? Tudo bem? Então esse aqui é o símbolo do elemento hélio, certo?
juntinho do símbolo, na esquerda, sempre vão aparecer dois númerozinhos, certo? Um númerozinho que vai embaixo, chama número atômico, que eu vou representar pela letra Z, certo? E um outro númerozinho que vai em cima, certo? Sempre à esquerda, tá? Esse númerozinho que vai em cima, como é que ele se chama? É o número de massa, certo? Que a gente vai representar pela letrinha A, tá? Então, de novo, gente, ó, o símbolo, em cima é o A, que é o número de massa, embaixo é o Z, que é o número de prótons, sempre à esquerda, beleza? Tudo bem? O número atômico, eu falei o quê? Que é o número de prótons, né? Então essa é a definição de número atômico. É o número de prótons que o átomo tem no núcleo. Então se a gente olhar aqui no desenho, rapidinho aqui, ó, vamos dar uma olhada. Se a gente olhar no desenho, a gente está vendo aqui que o átomo de hélio, ele tem 2 prótons no núcleo. Por isso que aqui eu coloquei na notação do hélio o númerozinho 2, aonde? Embaixo, né? Certo? Então, ó, o número atômico, que é o Z, é o número de prótons que o átomo tem. Como são 2 prótons lá no hélio, aqui vai o númerozinho 2, certo? E o número de massa, gente? Vocês viram que eu coloquei aqui o número 4, não é? Por que 4? Gente, o elétron, ele tem uma massa que é muito pequena. Perto da massa do próton, perto da massa do nêutron, eu posso considerar que o elétron tem uma massa desprezível. Então, a gente não vai usar isso daqui para cálculo da massa, né, gente? Só vamos usar o quê? Aquilo que está no núcleo. Então, a gente pode dizer que a massa do átomo é praticamente a massa do núcleo, certo? Então, as partículas nucleares, o tanto de partículas que aparecem no núcleo, isso é igual ao número de massa. Quantas partículas, vamos olhar aqui, ó. Quantas partículas você está vendo aqui no núcleo do hélio? 4. Então, qual que é o número de massa do hélio? 4, a gente escreve em cima, não é? Então, é muito simples. Ó, o Z, voltando aqui, ó, né, se a gente quiser escrever formulinhas, né, representar matematicamente aí, ó, o Z é igual ao P. O que é Z? Número atômico. P, o que vocês acham que é, gente? É próton, né? Certo? Tudo bem? Então, Z é igual a P. Número atômico é igual ao número de prótons. Tudo bem? Facinho, né? Agora, o A é o que mesmo? O A é o número de massa, certo? Para calcular massa, é só olhar aquilo que está no núcleo. O que está no núcleo? Próton e nêutron. Então, vai ter que somar quantos prótons eu tenho, quantos nêutrons eu tenho, a soma dos dois vai ser o quê? Número de massa, né? Ah, mas o Z é igual ao P. Se o Z é igual ao P, no lugar do P eu posso pôr o Z. Então, eu vou colocar essa formulinha aqui, ó, embaixo. É a mesma coisa, né, gente? A igual P mais N, ou, se você preferir, A igual Z mais N, certo? Tudo bem? Então, para a gente entender melhor, vamos aqui para essa tabelinha aqui, olha só. No final, a gente tem a representação de alguns átomos, certo? Então, aqui, ó, esse átomo aqui, né, a gente sabe que ele tem quantos prótons? 6. Ah, mas como eu sei que esse átomo aqui ele tem 6 prótons? O númerozinho de baixo é o Z, o número atômico, que é o número de prótons que o átomo tem. Ah, e se eu quiser saber o número de elétrons? Gente, próton e elétron tem que estar na mesma quantidade, porque o átomo é neutro. Então, quando eu olho aqui esse númerozinho, automaticamente eu já estou descobrindo quantos elétrons ele tem. Então, ele tem 6 prótons e também 6 elétrons, certo? E qual que é a massa, número de massa do átomo, né? Esse átomo aqui, que é o carbono, a gente está vendo aqui, né? Símbolo C representa carbono. Então, qual que é o número de massa do átomozinho de carbono que eu representei aqui? O número de massa é igual a 12. O que significa isso? Que ele tem 12 partículas totais no núcleo, certo? Ah, mas dessas 12, quantas são prótons e quantas são nêutrons? É muito fácil descobrir isso. Dessas 12, 6 são prótons, certo? Então, se eu fizer 12 menos 6, eu vou encontrar o número de nêutrons, certo? A diferença é o número de nêutrons. Então, aqui eu tenho 6 prótons, 6 elétrons e também 6 nêutrons. E esse aqui, gente, que está do lado? Quantos prótons ele tem? 6. Como é que eu sei? Porque o número de baixo é o Z, o número atômico, que é o número de prótons. E quantos elétrons eu tenho? Também 6.
Só que aqui o número de nêutrons não é 6, porque o número de nêutrons é a diferença. Então vamos pensar, ó, 13 não é a massa, o número de massa, representa o número total de partículas que estão lá no núcleo. Das 13 totais que estão lá no núcleo, 6 são prótons. Então, a diferença que vai dar 7 é o número de nêutrons que esse átomo tem. Tudo bem, gente? Esses dois átomos, então, a gente vê que existe uma semelhança entre eles, não é? São átomos iguais? São átomos iguais? Não, não são átomos iguais, porque mudou o número de nêutrons, não é? Então, eles não são iguais, certo? Mas eles são o quê? Semelhantes. Qual a semelhança existente entre esses dois? Eles têm o mesmo número de prótons. Tudo bem? Átomos que têm o mesmo número de prótons, como que a gente vai chamá-los? Vamos chamá-los de isótopos, né? Olha só como é fácil a gente gravar. Iso quer dizer o quê? Mesmo, igual. P, tá vendo esse Pzinho aqui que eu até destaquei para vocês? Quer dizer próton, né, gente? Então, ó, iso igual, P próton. Iso é igual, P próton. Isótopo, mesmo número de prótons. Facinho, não é? Mas a massa vai ser o quê? Diferente. Entenderam o que é isótopo? Agora, e esses dois aqui, gente? O que vai ter em comum entre esses dois átomos? Dá para ver que o número atômico não é o mesmo. Então não tem o mesmo número de prótons. O número de próton é diferente. Mas dá para ver que o número de massa é o mesmo. 14 de massa também. 14 vai ser o número de massa para esse átomozinho aqui, que é o nitrogênio, né? Então quer dizer que o carbono 14 e o nitrogênio são átomos que têm o mesmo número de massa. Como é que a gente faz para representar o número de massa? É o A, lembra? Então, ó, iso não quer dizer igual? Iso é igual, A é massa. Iso é igual, A é massa. Junta tudo. Isóbaro, igual ao número de massa. Certo? E para finalizar aqui, gente, ó, a gente tem também o quê? Os isótonos. Certo? O que será que significa essa palavra, isótono? O que é o iso mesmo? Igual. N, você vai lembrar do quê? De nêutron. Então, igual ao número de nêutrons. Olha como é fácil. De novo, ó. P de próton, isótopo, são aqueles átomos que têm o mesmo número de prótons. A é o quê? É massa. Então, isóbaro, átomo que tem o mesmo número de massa. N quer dizer o quê? É nêutron. Iso é igual, não é? Então, isótonos são aqueles que têm o mesmo número de nêutrons. Ah, mas como é que eu vou saber o número de nêutrons? Gente, olhando para a notação do átomo, você vai saber diretamente qual é o número de nêutrons? Não, né? Porque na representação do átomo, na notação do átomo, você tem a massa e você tem o número atômico. Para achar o número de nêutrons, você tem que fazer aquele cálculozinho, né? Você tem que fazer a diferença, tem que fazer, né, um menos o outro. Então, faz o de cima menos o de baixo, a diferença, né? Ó, o número maior aqui, o número de cima, massa, menos o número menor, o número de baixo, que é o número de prótons. Então, ó, 3 menos 1 dá quanto? 2. Então, aqui tem 2 nêutrons. 4 menos 2, quanto dá? 2. Aqui também tem 2 nêutrons. Ambos têm 2 nêutrons. Mesmo número de nêutrons é o quê? Isótonos. Tudo bem, gente? Então, essa parte é a parte da atomística que a gente tem que saber, certo? A gente volta daqui a pouco para falar mais um pouquinho sobre o átomo. Então, pessoal, continuando aí nossa conversa sobre o átomo. Então, sabemos que o átomo ele é neutro, por quê? Porque a quantidade de prótons e de elétrons é sempre a mesma. Então, o átomo é sempre neutro. Então, quando a gente fala átomo, a gente já sabe que a gente está falando de uma espécie química que é neutra. Então, falei que é um átomo, automaticamente eu tenho que saber que eu estou falando de um negócio que é neutro, eletricamente neutro. Tudo bem? Só que o átomo, gente, na maioria das vezes, ele não vai ficar sozinho. Ele vai se ligar a outros átomos. Tudo bem? Então, tirando algumas exceções, poucos elementos químicos, né, que não se combinam, que não fazem ligações químicas, a grande maioria dos elementos, a grande maioria dos átomos, eles não vão ser encontrados isolados na natureza. Ao contrário, a grande maioria dos átomos eles vão ser encontrados como? Combinados juntinhos de outros átomos. Tudo bem? Então, quando o átomo encontra com outro átomo, o que pode acontecer? Ou ele pode receber elétron, ele pode doar elétron, certo? Ou ele pode compartilhar elétron, isso durante uma ligação química. A gente vai falar mais para frente com detalhe, né, sobre as ligações. Mas por enquanto, né, a gente tem que saber,
né? O que acontece com o átomo quando ele recebe elétron e o que acontece com ele quando ele, ao contrário, doa elétron. Tudo bem? Então, o átomo está lá passeando, aí ele encontra com outro átomo, certo? Vamos supor que esse átomo ele recebeu um elétron do outro átomo. O que vai acontecer com ele? Gente, a quantidade de prótons e elétrons antes desse encontro, né, antes dessa ligação, era a mesma. A quantidade de prótons e elétrons igual, átomo é neutro. O que acabou de acontecer com esse átomo? Ele acabou de ganhar um elétron. Então, ele acabou de ganhar uma carga negativa. Então, quer dizer que agora o número de cargas negativas é maior do que o número de cargas positivas. Então, ele tem mais elétron do que próton. A quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de prótons. Então, agora ele não é mais eletricamente neutro. Agora ele tem, né, mais carga negativa do que positiva. Então a gente fala que ele é um íon. Então é o seguinte, gente, quando o átomo perde a neutralidade, eu não chamo mais ele de átomo. Não posso mais chamá-lo de átomo. Eu só chamo de átomo enquanto ele está neutro. Ele perdeu a neutralidade, eu vou chamá-lo de íon, certo? Como aqui no caso o átomo, ele se transformou num íon negativo, esse íon negativo a gente vai chamar de ânion. Tudo bem, gente? Então, o átomo que recebe elétrons, ele vai ficar com mais elétron do que próton. Ou seja, ele tem mais carga negativa do que positiva. Então, se o saldo é negativo, ele se transformou num íon negativo. Como é que chama o íon negativo? Ele chama ânion. Tudo bem? Só que tem átomos, gente, que não tem tendência em receber elétrons. Tudo bem? Muitos átomos, né, a maioria, na verdade, tem tendência contrária, né? Então eles não vão receber, né, elétrons, eles preferem dar, né, o elétron, tudo bem? Eles preferem doar elétrons, certo? Então, o que acontece com o átomo quando ele dá o elétron dele para outro átomo? Então vamos ver? Então o átomo está lá passeando, certo? Aí ele resolve dar o elétron dele para outro átomo, certo? Se ele deu, ele não é mais o mesmo, concorda? Se ele deu, agora ele é o quê, gente? Ele deu elétron, ele deu carga negativa. Então agora ele é o quê? Ele é um íon positivo. Tudo bem? Ah, mas por que se ele deu, ele se transformou em um íon positivo? Ele se transformou em um cátion. O que ele deu, gente? O elétron. Então ele tem menos elétron agora do que próton. Então a carga positiva, que é a carga dos prótons, supera a carga negativa, que é a carga dos elétrons. Então ele tem mais carga positiva do que negativa. Então aquele átomo que dá elétron, que doa elétron, ele se transforma num cátion. Tudo bem? Então aquele que recebe vira ânion, que é sempre o quê? Negativo. Aquele que dá elétron, aquele que doa elétron, ele se transforma num cátion, que é o íon positivo. Tranquilo, gente? Bom, vamos dar uns exemplos aqui, ó. No caso do ânion fluoreto. Ah, mas como é que eu sei que ele é um ânion? Olha só, gente. Esse númerozinho que está aqui, tá vendo? Como se fosse um expoentezinho. Isso é a carga líquida do íon, certo? Como assim carga líquida? Gente, essa carga de 1-, né, indica que ele tem uma carga negativa sobrando, né? Vamos dizer assim. Ele tem uma carga negativa a mais do que as espécies positivas, do que os prótons que estão ali no átomo. Então, se ele tem um elétron a mais do que a quantidade de prótons, ele tem uma carga negativa a mais. Então, se está sobrando uma carga negativa, a carga líquida dele é de 1-. Tudo bem? Aí, como que eu posso ter certeza disso, né? Então, eu quero confirmar se realmente ele tem, né, um elétron a mais. Bom, o que é o mais fácil de descobrir a respeito do átomo? Você bateu o olho aqui, gente, ó, você já sabe que isso aqui é um número atômico, certo? A gente acabou de falar. Então, o número atômico é o quê? É o número de prótons que o átomo tem. Então, eu sei que o ânion fluoreto, ele tem 9 prótons. Então, vamos escrever aqui, ó, número de prótons é igual a 9. Esse sinalzinho de mais quer dizer o quê? É a carga do próton, né, gente? Ele tem 9 prótons, então ele tem 9 cargas positivas, certo? Gente, se ele tem uma carga negativa a mais, então ele tem um elétron a mais do que
os prótons, entendeu? Então, a quantidade de elétrons deve exceder a quantidade de prótons em uma unidade. Então, ele tem um elétron a mais do que eu tenho para os prótons. Então, se o número de prótons é 9, o número de elétrons é 10. O que eu faço? Coloca 10 e vamos colocar o sinalzinho de menos. Você vai fazer como se fosse o quê? Uma continha, né, gente? Ó, 9 mais com 10 menos, quanto que dá essa soma? Vai dar quanto? Um menos, certo? Essa soma, essa continha que eu acabei de fazer, vai ser esse númerozinho que está aqui, tudo bem? Certo? Agora, e esse aqui, gente? O Na+, que é o cátion sódio, né? Ele é um cátion, tá vendo? Ó? Como é que eu sei que ele é um cátion? Porque o númerozinho aqui, ó, está acompanhando um sinalzinho de mais, certo? Então, esse expoentezinho que está aqui é um mais, então significa que ele tem uma carga positiva sobrando. Então, o que aconteceu com ele? Ah, ele ganhou um próton? Não, gente. Nunca o átomo vai ganhar um próton. Em condições normais, nas reações químicas, durante as ligações, ele não ganha próton e ele também não perde próton, também não ganha nêutron, não perde nêutron. Não vai ter alteração no núcleo, né? Então, lembra que o núcleo está lá no centro, o núcleo fica protegido. Se tiver alguma alteração no átomo, vai ser naquela parte mais externa, que é a eletrosfera. Então, se tiver que entrar alguma coisa do átomo ou sair alguma coisa do átomo, vai entrar ou vai sair elétron sempre, né? Então, quando a gente fala que ele tem uma carga positiva a mais, não quer dizer que ele ganhou um próton. Quer dizer que ele perdeu um elétron, ele perdeu uma carga negativa. Se a carga positiva e negativa estavam em igual número, se estavam na mesma quantidade, e eu perdi uma carga negativa, então agora eu tenho uma carga positiva a mais, certo? Então, o Na+, que é o cátion sódio, ele é um íon, certo? Que tem um elétron a menos do que o seu átomo neutro, do que o átomo de sódio. Então, o Na+ é um átomo de sódio que perdeu um elétron, que deu um elétronzinho, certo? Bom, então vamos ver, vamos conferir, né? Vamos fazer a continha para ver se está tudo certo. Lembra que o resultado da minha continha tem que dar o númerozinho que está aqui, beleza? Então, ó, número de prótons é igual a 11, certo? Tudo bem? Como é que eu sei? O número atômico é o número de prótons, certo? Então, o número de prótons é igual a 11. Então, vou colocar aqui 11 mais. 1 mais significa o quê? Que os positivos têm que exceder os negativos em uma unidade. Então, se os positivos estão em 11, os negativos têm que estar em 10, certo? Então, eu tenho apenas 10 elétrons, certo? 11 mais com 10 menos, quanto que dá essa soma? 1 mais, certo? A minha soma tem que dar o expoentezinho aqui. Então, tá certo, tem 10 elétrons mesmo, certo? Bom, esse aqui é um ânion, né? Como que eu sei que é um ânion? O sinalzinho de menos, certo? Aqui a carga líquida do ânion sulfeto, né? O nome desse ânion aqui é ânion sulfeto. 2 menos, gente. Então, significa que eu tenho 2 elétrons a mais. Então, eu tenho 2 elétrons a mais do que prótons. Então, vamos pensar um pouquinho. Olha só. O número de prótons tem que ser 16. Porque o número de prótons nunca muda. Lembra que o próton fica no núcleo. E o núcleo nunca vai sofrer alterações. Em condições normais, o número de prótons ele vai ser constante. Então, se o número de prótons é igual a 16 e eu tenho 2 elétrons a mais, o número de elétrons é 18. Tudo bem? Ou eu posso pensar assim, né? Ó, 16 é o número de prótons. Se os positivos estão em 16, os negativos devem estar em número de 18, certo? Porque tem que exceder em 2 unidades, certo? 16 mais com 18 menos, quanto que dá essa continha? O meu saldo vai dar 2 menos. Então tá certo o que eu fiz. Tudo bem, gente?